tarde, Pida. Que bom que você está aqui com a gente hoje, nessa sala de entrevista. Obrigado aí por você ter se arranjado aí no seu tempo, viu? É um trabalho de memória, né? De algo que a gente viveu numa parte da nossa juventude. É o EPC 40 anos, esse projeto. Está sendo aí coordenado pelo Projeto Presente, o Vinícius, lá da Serra do Cipó, que inclusive é um ponto de cultura, uma outra política pública, né, mais recente, mas nem tão recente assim, porque já tem 21 anos, né, da política Cultura Viva. Também essa equipe toda também que concebeu, a Elke Reig, o Marco Lobo, a Grace, então todos aí exatamente na coordenação desse projeto, que também foi viabilizado por uma emenda do nosso querido humanista, né, deputado federal, ex-prefeito de Belo Horizonte, que é o Patrus Ananias, né, que viabilizou. Que bacana. O Patrus sempre teve um carinho, né, muito lindo com a cultura. Eu trabalhei com ele também quando ele esteve na prefeitura de Belo Horizonte, e é muito verdadeiro, e é muito verdade, né, quando ele fala sobre a importância da cultura para o ser humano. Então, realmente, eu admiro muito ele. Então, é isso. A gente está aqui hoje para entrar aí no trem da história, viu, Pida? Recordar, falar um pouco dessa fase nossa de juventude. Você está me escutando bem? Tá? Ok. Tá? Para mim é um prazer, uma satisfação muito grande, nessa tarde chuvosa aqui do nosso Vale de Jequitinhonha. É um período assim que o nosso povo fica numa alegria enorme, né? Você sabe também, você aqui da região, os pássaros ficam maravilhados, ficam alegres, ficam saltitantes, então é tudo uma alegria. Então, juntando isso tudo, com esse momento muito importante de resgatar uma história da nossa juventude, para mim é uma satisfação enorme. Quando eu recebi o convite aí, da aluna que me enviou e tal, eu assim, comecei a já colocar em prática a cabeça, apesar da idade, para tentar começar a rememorizar aquela época, né? Uma época muito importante nas nossas vidas. Pois é, gente, o Pida esteve aqui, passando aqui por Diamantina, a gente se encontrou, ele indo lá para essa terra que ele adotou como terra natal, né? Ele vai contar um pouco para nós isso, e aí, exatamente lembrando aí desse período nosso de juventude na década de 80, que a gente também viveu um momento super importante na história do Brasil, né? Era o período das campanhas diretas já, né? A gente tão envolvido nessa área e com esse ambiente, né, no Brasil, que era o movimento pelas campanhas, a campanha das diretas já, né, Pida? E a gente aí, dentro dessa conjuntura política, né, no Brasil. E o tanto que isso influenciou, né? A nossa pegada, as nossas opções e a nossa vinculação, tá? Então, era um pouco disso aí que eu queria falar, onde é que estava Pida? Pida é da onde? Veio da onde? Fez o quê? Estudou, se formou profissionalmente? Você, na sua juventude, você se vinculou, atuava em algum movimento social, político, trabalhista? Conta para nós aí, quem é Pida nessa sua trajetória? Ô Márcia, assim... E olha, gente, Pida, Alcides Guedes, vocês estão vendo aí. O meu nome é Alcides Guedes, mas todo mundo me conhece por essa alcunha de Pida, e assim, como eu gosto de ser chamado, não tem nenhum problema de tratamento com relação a esse apelido, certo? Eu até vou contar até porque esse apelido, também nessa trajetória, eu acho importante também. Mas, enfim, eu nasci num distrito, no município de Novo Cruzeiro, que se chama Queixada. Né? É um distrito, até assim, de certa forma, tem uma certa fama, uma fama de lugar de gente bonita. E de cachaça boa também. Das melhores cachaças que tem o Brasil. Não é nada de Salinas, não. É de Queixada mesmo. Mas, enfim.
Eu nasci lá e até um certo tempo vivi na roça, na fazenda do meu pai, e diante da necessidade de estudar, né, nós tivemos que nos deslocar para Teófilo Otoni, que naquela época, e ainda continua a ser de certa forma, era a capital ali do Nordeste de Minas, né? Pegava também um pouco do sul da Bahia. O sul da Bahia não tinha o desenvolvimento que tem hoje, com a cidade de Teixeira de Freitas e outros, enfim. Fechar uma janela aqui, por causa do barulho. Então, nós viemos ali, por volta do início da década de 70, né, para Teófilo Otoni. E ali eu passei uma parte da minha infância. E dentro da ditadura mesmo, e a gente não tinha essa compreensão desse processo, na verdade. E logo em Teófilo Otoni, eu, assim, eu já fiz de tudo. Já vendi, a gente chamava geladinho na feira, de tudo para a gente ter um pouco de recurso. Vendia ovos, que meu pai mandava da roça, para contribuir no orçamento da casa, né? Porque nós somos uma família de 9 irmãos, né? Grande. Enfim. E então, Flotone, apesar de ser um município extremamente conservador e muito ligado à questão do latifúndio, enfim, existia também um outro lado, né? Um outro lado, que eram as camadas mais populares, que moravam nos bairros populares, onde a gente ouvia às noites os atabaques dos candomblés, enfim, isso tudo ainda existe na minha memória, sabe? E isso eu fui tecendo uma relação com essas pessoas também, né? Essas crianças, seja na escola e fora dela, e aquilo veio mexendo comigo. E uma grande coisa que mexeu comigo, e que então Flotone tem, e que eu não vi em muitas outras cidades, por onde andei no Brasil, então Flotone tinha uma rede de cinemas, 3 cinemas enormes. Acho que influência assim, da década de 50, do auge do cinema. E o cinema era uma coisa que você tinha que ir, no final de semana, do domingo, você ia para o cinema, para matinê. A gente que era menor era matinê. Tanto que, assim, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Tom e Jerry. Um desenho animado. Aquilo foi um impacto para mim. Uma pessoa da roça assistir aquilo foi assim, imagina, né? Aquilo foi impacto. E aí começou a mexer comigo. 14, 15 anos, relações com os colegas de escola, daí já para o movimento secundarista também, aí também na igreja, né? Com os padres italianos missionários que tinham lá na paróquia que a gente frequentava, né? Muitos padres italianos missionários que tiveram muito grande influência também na minha formação política, e aquilo me impactou de certa forma que eu comecei a me aproximar de pessoas que estavam soltas também, mas também do mundo da arte. Lá, o artesão, o Key, que era artesão, vou me lembrar aqui, o que está morando hoje em Porto Seguro, Sidney Guedes, também chama Guedes, mas é um negro, que era músico, e o Paulo, que era dono de uma loja de discos. E aí essa coisa foi se alinhavando, né? Foi se alinhavando, e a gente começou a se reunir, sentar, conversar, e a grande preocupação nossa naquela época era assim, a gente olhava para trás e via a geração de 60, né? Os Beatles, Woodstock, a contracultura, aquela coisa toda, e a gente avaliava assim, a nossa geração é uma geração perdida. A gente não tem nada o que lutar. Sabe? Era um pouco, a gente tinha esse sentimento de que, né, apesar de
ali tá os padres conversando conosco, enfim. E aí, com tudo isso, né, vai chegando ali o final da década de 70, a gente também, eu, por ser do Jequitinhonha, e eles lá do Mucuri, apesar de estar numa micro-região próxima, né, que é o Nordeste de Minas, que muitas pessoas falam, você é do Jequitinhonha, você é do Norte de Minas, não. Nós somos do Nordeste de Minas, que é uma região totalmente diferente do Norte. Algumas características iguais, né? Nós estamos ali também na área do Cerrado, né? No bioma do Cerrado, mas, enfim, Teoflotone já era uma região da Mata Atlântica, e aquilo incomodava a gente demais. E a gente, por que nós vamos fazer? E aí começou a ter um movimento lá do Jequitinhonha, que tinha pessoas que eu conhecia. Tinha pessoas de Novo Cruzeiro, né? Tinha um primo também que morava em Belo Horizonte, que também estava ali junto do Jornal Gerais, né? Dessa turma, e eu comecei a me linkar ali com eles também. E dali foi um pulo para estar lá naquele primeiro encontro que teve antes do primeiro festival, né? Que é aquele cartaz sugestivo, né? Que é os procurados, o encontro chamava os procurados, aí só tinha rosto de poetas, músicos e tal, que aconteceu, que foi predecessor do festival, porque nas rodoviárias naquela época, não sei se você lembra, pelo menos na rodoviária de Teoflotone, a ditadura colocava os cartazes com a cara assim, procurados, terrorista. Eu, muito jovem, lembro disso. Eles colocavam, porque como a rodoviária era o local de deslocamento também deles, ficava aquela cara ali estampada. Então, quem bolou a ideia do primeiro cartaz desse encontro dos poetas e artistas do Jequitinhonha, colocou os procurados. E isso ocorreu para Itaobim e tal. E dali um pulo para o primeiro festival em Itaobim, o segundo em Pedra Azul, e isso também trouxe um movimento que eu comecei a me deslocar dentro do Mucuri, da região do Mucuri, para procurar em outras cidades quem poderia está interessado em organizar um movimento também ali, né? Então, um pouco nasceu dessa forma, né? Aí eu não sei se eu continuo falando, se você vai querer interromper. Você estudou e você se formou aonde profissionalmente? Qual foi a sua carreira profissional também, associada ao movimento político? Bom, aí, na verdade, eu acabei tendo que, dadas as dificuldades, né, que não tinha, na época, essas facilidades que existem hoje para poder estudar, né, eu também estudei e me formei bacharel em Direito em Teoflotone, numa universidade particular. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? Eu me formei em 92, bacharel em Direito, né? E, junto a isso, rolando também o movimento cultural, daí também para a questão política, não tinha como, porque também estava ali no embrião, né? A formação do PT também, isso caminhava tudo junto, né? Isso, de certa forma, caminhava meio que paralelo, né? Que é 82, 83, enfim. E aí foi essa enxurrada. Criou-se um movimento, eu tive contato, eu me lembro bem, no Mucuri, tinha um grupo muito bem estruturado em Serra dos Aimorés, de poetas. O Pereira da Viola, nessa época, estava lá, foi o primeiro contato que eu tive com ele, com o Josino Medina, com Josafá Santana, que hoje é poeta, professor em Brasília e assessor, chefe de gabinete do deputado federal de Brasília, Josafá Santana. Esse era um núcleo muito bem estruturado que tinha. E tinha o pessoal de Carlos Chagas. Falou. Oi? Pereira falou deles aqui também, desse grupo aí. Porque o Pereira era de Teoflotone, porque ele era da comunidade de São Julião, mas ele morava em César Moraes. Foi aí que eu me linkei a ele e assim, uma hora eu tenho que contar umas histórias dele também, bem assim, inusitadas. Alnasser Gazel de Ataleia, que é um super de um artista
ceramista, não sei se você conhece, é o Nasser Gazel. Ele é aquele daqueles que ficam ali só na sua redoma. Ele tem filmes da sua história dele aí no YouTube, e ali vai um pouco pelo Espírito Santo, fazer uns cursos ali no sul da Bahia. Eu, outro dia até instiguei ele, falei, você tem que parar de virar a cara para o mar e virar essa cara para o sertão. Vem para aqui, para Minas Novas, vem você conversar com as ceramistas daqui, trocar experiência. Falei isso com ele. Não falei do outro jeito, não, né? Quase que eu falei com ele, vira a bunda para o mar e vira a cara para nós aqui. Mas a minha formação foi essa. Eu tive uma passagem também, nesse período, por Juiz de Fora. Eu fui morar lá, né, tentar um tipo de curso que depois eu não me identifiquei com ele, sabe? Porque na área de ciências exatas, aí eu vi que não era a minha praia, aí vim para a área de ciências humanas. E logo depois, né, eu logo depois que termino a faculdade, eu passo no primeiro concurso que teve do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ah, sim. Aí, agora, antes de chegar nessa parte mais sua já agora, né, dessa carreira pública, né, que você faz aí no judiciário, mas você sabe que para mim foi surpresa você falar que você é de Queixada. Eu juro para você, para mim você era de Teoflotone, porque eu te via muito dentro do movimento do Jequitinhonha, participando também com a gente, mas eu te via muito com o Paulo. E eu queria até saber se o Paulo por onde que ele anda, porque vocês dois eram figuras muito marcantes também nos debates, nas bandeiras de luta, né? E eu lembro que o Paulo parece que ele estava engajado no movimento de associação de bairros, é isso, de Teoflotone? Tinha um jornalzinho, uma revista que chamava Unibairros. Eu não sei por que eu lembro disso, tá? Assim, ligado o Paulo a essa coisa mais ligada a movimento comunitário e tal. E aí você fala que você é de Queixada, né? E lá em Novo Cruzeiro, uma grande liderança nossa também, né? Do movimento cultural, que é o Zizinho. Zizinho. Você conheceu o Zizinho, essa pessoa claro, demais. querida? Da Coena. O Zizinho era sempre o mestre de cerimônia, né? Dos festivais. Sim, verdade. E tinha o Apresentava o papel lá festival dentro. também. Aquela figura sempre alegre, né? Que infelizmente nos deixou fora do combinado. Foi. Eu já estava até morando em Belo Horizonte, aquela noite do Verdade. acidente dele. Voltando, né, lá do Rosas de Abril, eu acho, lá a Sufeng, né? Que eles tinham um evento dentro do campus da UFMG que chamava Rosas de Abril, belíssimo. Então, Pida, assim, na verdade, você tem esse período seu em Teoflotone, né? Que você se engajou em movimentos lá. E aí também você fala da referência do Jequitinhonha. E eu já lembro de você exatamente dentro do Jequitinhonha. E, para mim, você vindo de Teoflotone participar. Olha, para você ver, essa era a minha memória que eu tinha de vinculação, né, sua. Como é que foi esse engajamento seu dentro do Vale do Jequitinhonha? Porque eu lembro de você participando das plenárias, dos encontros de cultura do Jequitinhonha, né? A gente migrava, capelinha, né? As regionais que a gente fazia de organização. Preta Vieira. Participou. Sim, é porque eu tinha um pé no Jequitinhonha e um pé no Mucuri. Né? Na verdade, era isso, até os 28, 30 anos de idade, eu tinha um pé, tanto em um como no outro. Meio que eu participava dos dois movimentos, né? Pela proximidade, que eu nasci e tinha uma relação muito forte com o Jequitinhonha, mas eu tive a infância e uma parte da juventude no Mucuri, né? E aí também eu ajudei a construir um movimento cultural no Mucuri, na verdade. Né? Eu, assim, tinha também um pessoal de Carlos Chagas, que teve um festival
lá em Carlos Chagas. Agora, é importante destacar aqui, viu, Márcia, que, assim, uma das coisas também que me influenciaram muito, muito, e é, assim, ninguém, acho que poucas pessoas sabem disso, e que é um movimento predecessor do festival, que é o Mocujós. O Mocujós, eu lembro dessas siglas. O Mocujós começou na década de 70, durante a ditadura, em 74. Inclusive o Baim, não sei se você conhece o Baim. Não, o nome não é. Eu tenho uma referência do nome, assim, eu não estou lembrando. O Baim, na verdade, o Baim é jornalista formado aí. Ele era do Curare, junto com a Titane, com o Zé Neto. O Baim depois fez 2 livros solos e escreveu uma série de livros também. Ele é de Tambacuri, ele é um dos fundadores. E, por que pareça também, é meu primo carnal. Veja onde é que as coisas se vão. Eu frequentava o Mocujós. Né? Eu acho que Saldanha foi muito nesse Mocujós apresentar já. E esse Bainha aí, Saldanha fala dele. Perguntar ao Tadeu Martins, por exemplo, ele vai te dizer isso. Não, realmente, nós bebemos lá na fonte do Mocujós para inspirar esse movimento da gente do festival e tudo mais. Porque eles começaram lá em 74, em plena ditadura. Né? Um negócio muito complicado, numa cidade pequena como Itambacuri. Então, eu tinha um pé lá e outro pé cá. Você entendeu, né? Entendi. Porque eu lembro de você. Eu lembro de você sempre com uma retórica muito veemente. Eu acho que é a coisa que me tragou para essa questão de ser advogado, né? Eu nunca consegui falar muito para dentro. Você vê que eu falo muito alto, falo sempre para fora. Né? Sempre foi assim. Eu, de certa forma, nem gosto de pessoas que falam muito baixo, muito... Eu acho meio complicado, né? Assim, de questão de personalidade, sabe? Eu gosto das pessoas que falam para fora, sentem vontade de falar. Então, foi isso, um pouco no geral, a minha formação foi essa. Então, foi no movimento secundarista, quando eu fui na universidade. Aí eu já virei também presidente do diretório acadêmico, né? Já no movimento estudantil também. Eu fui da diretoria do movimento secundário em Teoflotone, e fizemos muitos movimentos, enfim. Essa coisa ia acontecendo assim, num paralelo. E aí a gente viu também esse movimento todo que você já traçou. Né? A gente viu que a nossa geração não é geração que estava perdida, né? Na verdade, era uma geração que tinha muita coisa pela frente para fazer. E a gente não tinha ainda uma consciência daquilo. Além das diretas já, eu acho que um outro movimento assim que impactou muito, e eu acredito que em você também e outros, que a gente trabalhava os movimentos das comunidades eclesiais de base junto com a igreja, foi uma movimentação pela Constituinte, em 88. Né? Houve um movimento muito grande, muito forte. Né? Eu ainda estava no Mucuri nessa época e foi um movimento muito forte. Porque assim, naquele momento que a gente tinha aquela perspectiva de que a gente era uma geração perdida, ou seja, não tinha uma causa para lutar, como foi a geração de 1960, que lutou contra a ditadura, e participou da contracultura. Na verdade, para além da questão que você já colocou, das diretas já, né, aí teve um movimento muito forte que foi na organização das comunidades eclesiais de base, que redundou na questão da Constituinte. A gente mobilizou para a eleição de muitas pessoas do movimento popular e que se tornou essa Constituição cidadã, né, que apesar de hoje toda remendada, né, então isso foi muito importante. E naquela época também foi articulado no Mucuri, né, e está se comemorando 40 anos hoje, esse ano, é a primeira ocupação do MST em Minas Gerais, lá na Fazenda Aruega, em Novo Cruzeiro. Eu participei daquilo, da organização, das discussões e de tudo. Ocupação em Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro, Fazenda Aruega. Pois 40 anos. Eu não fui assentado, não. Eu ajudei a participar da articulação para fazer o movimento chegar lá. Sim, sim.
Pois é. Então, você participou um pouco aí, né, dessa história do movimento também sem terra, né, no Vale de Jequitinhonha. Sim, dos trabalhadores rurais. E que depois foi se tudo... espraiando, né, também. Eu vou te perguntar uma coisa, até assim, na verdade, você, então, você estuda em Teófilo Otoni, você se engaja lá em diversos movimentos, né? Não só o cultural, o eclesial de base, esse também do Sem Terra. E aí você forma em Direito e fica lá um tempo, ou você sai de Teófilo Otoni só a partir do concurso do tribunal? Eu saio, exatamente. Eu saio de Teófilo Otoni a partir desse momento, que aí eu conheço a sua xará, né? A minha esposa, a Márcia, também na faculdade. E aí, como a gente casa, e na época que eu fiz o concurso, eu precisava fazer uma escolha de qual comarca eu queria atuar. E ela, como era servidora pública também, da educação, aí eu falei, bom, então nós vamos para Minas Novas, eu vou fazer a escolha para a comarca de Minas Novas. Aí eu retorno com os 2 pés para o Jequitinhonha. Sim. Agora, antes de chegar na década de 90, já com você, então, casado lá em Minas Novas, porque aí também você vai entrar num outro viés aí, né, de uma carreira. Pida, deixa eu te perguntar uma coisa. Você também se relacionou, porque, assim, eu estava aqui em Diamantina, era do movimento cultural, mas também estudante, estagiária, e eu acabei participando de um movimento. Claro que a gente também sabia dele, porque o movimento cultural debatia, mas você também teve alguma interface de atuação com eles, que foi sobre os apanhadores de cana, os boia fria, porque teve um grande movimento em Minas Novas, né, que fez toda uma pressão no governo do Estado, e a Secretaria de Trabalho teve que começar a intervir mais nessa vigilância, né, de tratar os trabalhadores do corte de cana do Vale de Jequitinhonha como trabalho escravo e tal. Você chegou a participar também em algum momento desse contexto? Não. Porque isso eu acho que ainda foi na década de 80. Ainda foi na década de 80. Márcia, olha, quando eu faço essa transição para Minas Novas, assim, eu trago toda essa bagagem de experiência das comunidades, de formação, de trabalhar pela organização social de associações comunitárias. Então, eu nunca me perdi disso. Eu me entrei de cara e coragem em Minas Novas. E no momento em Minas Novas também estava tendo uma transição política, né? Uma transição política, porque você conhece bem a história de Minas Novas, de uma família que mandou mais de 100 anos na questão política de Minas Novas. E havia tido uma transição. Isso, havia tido uma transição para o pessoal do MDB, em 1989, a primeira eleição que eles perdem aqui, né? E nós, engajados aqui com os partidos de esquerda também do PT, também tinha disputado uma eleição, o Ricardo Ribeiro, que hoje é professor da PUC, né? Ele tinha disputado uma eleição e eu chego logo depois. Quando eu chego, ele sai. E aí, e também tinha aqui os padres missionários italianos que fizeram um belo trabalho de organização social. Então eu pego isso também no andar. E ainda existia esse problema como é que chama? Sanzonal, a migração sanzonal. Ainda existia aqueles milhares de ônibus. Aí eu me filio aqui ao Sindicato de Trabalhadores Rurais para ajudar, né, a pensar, mesmo trabalhando como servidor público, eu me filio a esses sindicatos e começo a ajudar a pensar, articular e tal. Meio que a igreja perde quem meio que movimentava isso tudo, que é o Dom Enzo, que era o bispo de Araçuaí, né? Também italiano, que é quem liderava isso, junto com a irmã, esqueci o nome dela, irmã, mas tudo bem. Eu quero dizer que, inclusive, agora eu estou retomando isso, porque nós temos um novo bispo aqui em Araçuaí, Dom Geraldo, uma figura também muito popular, muito chegada aos movimentos populares, e eu, inclusive, vim a semana passada de uma reunião lá da rearticulação da Comissão dos Imigrantes.
Ah, que bom. Hoje uma nova forma de migração, não é mais a migração para cana, né? Porque hoje meio que eles, como é que fala, mecanizaram quase tudo, mas aí hoje as pessoas aqui migram, sobretudo os jovens, e aí vão para colheita de laranja, e tem uma outra viés agora, por exemplo, que é vender bugiganga na praia. Tem muita gente aqui viajando agora nessa época de verão para esse tipo de trabalho, porque não tem perspectiva de emprego na região. Pois é, então você se engaja, na verdade, então você passa no concurso do tribunal, faz a opção por Minas Novas, né? Conhece a Márcia, vocês então fazem a opção, casa, fica lá, e aí você, de fato, também estrutura essa trajetória político-partidária, né? E entra também na carreira política, né? Também. Aí eu acabo... a Márcia foi primeiro, né? A Márcia foi vereadora aqui, a minha esposa. Né? É mesmo? Ela se candidata. Depois... mas aí ela teve uma experiência muito ruim e sabe como é que é? As mulheres, acho que tem mais sensibilidade que a gente, e aí ela não quis tentar a reeleição e falou que, olha, nem se me der um mandato eu quero. Traumatizou, coitada. Mas assim, sempre conosco, né? na linha de esquerda e tal. Aí logo depois, quando eu cheguei aqui, Márcia, nesse bojo dessa confluência, que o Ricardo tinha sido candidato, muito bem votado, elegeu 3 vereadores e tudo mais, tinha tido um candidato a prefeito, que não tinha sido muito bem, nós da esquerda, e aí logo depois, 5 anos depois, eles me lançaram candidato a prefeito. E assim, eu não conhecia muito, então eu tive que rodar o município inteiro. E fiz uma trajetória bem interessante. Nós elegemos 3 vereadores, eu não ganhei para prefeito, certamente, mas dentro das possibilidades, fiz um trabalho com aquele capital que eu já tinha, né, de relações com os movimentos sociais, e pegando um pouco desse capital também que tinha sido deixado, nós elegemos 3 vereadores, e depois a gente conseguiu eleger a irmã Thelma como prefeita, né, eu lembro dela. Numa aliança. E aí, logo depois dela, eu fui eleito vereador. Fui vereador, fui presidente da Câmara, criei a Associação das Câmaras do Vale do Jequitinhonha, depois dessa coisa não foi para frente, porque eu não fui eleito vereador e não foi para frente. Né? E aí eu tive uma experiência, se você me permite, também, depois disso, eu tive uma experiência que eu fui convidado por algumas lideranças aqui do Jequitinhonha, e também especificamente pelo deputado federal Gilmar Machado, à época, né, para assumir a superintendência do Ministério de Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais, durante o governo Dilma II. Então, eu me desloco para Belo Horizonte, fico nesse trabalho de articulação das políticas públicas da agricultura familiar por 2 anos e meio, até a eleição do governo Pimentel, para governador, aí eu retornar para Minas Novas novamente. E nesse período, nesse inteirinho aí, antes, no governo da Thelma, eu fui secretário de administração. Sim, durante o governo da Thelma. 1 ano e meio do governo da Thelma, eu me licenciei do fórum e fui ser secretário de administração para ajudar ela na organização. Sim. Nossa, então, essa é a minha trajetória na política. Também estou aposentado. Agora você está aposentado. E aí, casou? Não paro de militar, não, mas de candidatura eu estou aposentado. Ah, tá. Pois é. E aí você casou, tem filhos, tem filhas, como é que é? Olha, eu tenho 3 maravilhosas filhas. Eu sou um homem de 4 mulheres, muito feliz. Bendito teu fruto entre as mulheres. Eu tenho... É privilegiado, hein? Privilegiado. Eu tenho a Cecília, que é a primeira, que é também advogada como eu. Eu tenho a Marina, que é uma aventureira, de certa forma, como eu, gosta de viajar, gosta de ir para tudo quanto é lugar, no fim não para aqui. Daí tem um coração grande.
e ela formou-se em economia, hoje trabalha com escritório de contabilidade, consultoria na área de contabilidade. E tem a Luísa, que está concluindo o curso de design de modas esse ano, que é minha rapa do tacho, minha coisa linda, maravilhosa. Que bom. E tem a Márcia também. Quem sabe a Luísa vai trabalhar o design com essas tecelãs aí do Vale de Jequitinhonha, né? Algumas já estão indo para o Fashion Week São Paulo. Pois é, eu fico cutucando ela todo dia. Eu pego uma coisa e mando para ela. Olha aí, minha filha, olha isso, o que você acha disso? E tal. Mas cada um tem seu tempo, sua hora. Né? Claro. Eu sempre dei muita liberdade às minhas filhas, sempre, às vezes, aquilo que eu não tive num certo momento, por às vezes ter um pai, um conservador, uma coisa assim, mas as minhas filhas sempre dei total liberdade. Hoje elas são totalmente independentes, fora a Luísa, que está estudando ainda, as outras duas já têm casa própria, tocam a vida por conta própria, estão morando aqui em Minas Novas também. Você pode falar, Pida, que essas mulheres fazem o que querem de você. Verdade. Hoje eu não mando mais nada. Né? Hoje eu não mando mais nada na minha casa. Tá bom. Felizmente. Maravilha. Vai lá. Pois é, então, assim, agora eu acho que você... Eu só queria uma última pergunta aí, que me deu curiosidade também, já que você é de Queixada, e ele é um distrito também muito famoso mesmo de Novo Cruzeiro, né? Por toda essa história também da cachaça. A Boralina é de lá? De Queixada? Sim. Não. Sim. Da Fazenda Boralina, né? Uma fazenda também histórica. Se quiser, eu vou pegar uma para você ali agora, para te mostrar aqui. Lá, na verdade, o Queixada, na verdade, quem não conhece, bom, porque lá era também onde passava a Bahia-Minas. A linha de trem de ferro, sim. Isso. No Cruzeiro tem uma estaçãozinha linda, lá também tem. Lá em Queixada também tem. Lá em Queixada tem uma caixa d'água linda no centro do povoado, assim, sabe? Lindo. E Queixada aquela letra daquela música que o Eros Januzzi gravou, os meninos na estação, a bandeja está vazia, a miséria está no bolso para tentar comprar feijão, é de um primo meu, que é o Zé Emílio Guedes. A letra. Emílio, eu não sabia que você era parente do Zé Emílio, não, gente. Eu sou primo carnal, a minha mãe é irmã da mãe dele. Nossa, eu descobri tanta coisa sua, viu, aqui hoje. Pois é, e a gente se conhece há tanto tempo, né? E no movimento Jequitinhonha, meio que eu entrei pela mão dele, porque ele era do Gerais lá, do movimento com o pessoal, meio que eu entrei ali pela mão dele. Eu ia te perguntar, era isso, era um pouco essas raízes suas hoje, atuais, lá em Novo Cruzeiro, né? E se você tem algum link de história lá, pensando na cena cultural de Novo Cruzeiro, né? Que já teve também uma referência muito interessante, e como é que está hoje, para você que é de lá? Você tem alguma ligação ainda? Eu tenho duas irmãs que moram em Queixada, tem tio, né? E tem em Novo Cruzeiro, tem primos, tem um tio que mora lá também, mas é uma coisa meio que engraçada, assim. Eu sempre brinco que Novo Cruzeiro faz parte da região metropolitana de Queixada. Conheço essa história, viu? Porque na época, tinha uma certa época, que os prefeitos de Novo Cruzeiro eram todos de Queixada. Assim, tinha um certo mando político ali, mas enfim. Mas eu faço em tom de brincadeira, eu gosto muito de Novo Cruzeiro, vou lá, tenho restabelecido um contato com o pessoal lá, eles têm tentado reconstruir um movimento lá de uns 4 anos para cá, acontecendo um festival lá, parece. Tem um festival da cachaça muito famoso lá no mês de setembro, 27 de setembro, que eles organizam também.
mais voltado para essa coisa da cachaça. E a cachaça, na verdade, se espalhou um pouco no Cruzeiro, mas a raiz dela toda em Queixada, porque Queixada, foi, de certa forma, quem chegou em Queixada primeiro é o pessoal que vinha de Minas Novas. Todas as pessoas entravam por Minas Novas e iam para essa região lá. A minha família toda foi assim, vindo de Portugal e indo para lá. E lá eram 4, 6 Marias, né? 4 fazendas, e todas 4 tinham fábricas de cachaça. E fábricas de cachaça enormes, com aqueles engenhos tocados da água, aquela coisa maravilhosa. As casas coloniais e tudo mais. Disso só sobraram 2 marcas. A nossa da marca não sobrou mais, que era a Lagoinha, famosa também, ganhou vários concursos. Sobrou a Moralina e a Nova Fonte. A Nova Fonte é da família Nogueira Viana, que o Paulo Viana foi prefeito em Novo Cruzeiro, é esse pessoal. Essas 2 ainda que existem lá no Distrito de Queixada. Ok. Pois é, então, assim, agora, né, que todo mundo conhece o Pida e essa trajetória, né, por onde ele passou, em que ele se conectou, como é que ele veio parar também para dentro do Vale aí com uma família linda de mulheres. Então, aí agora eu queria entrar exatamente no EPC, né, trazer o que você tem de memória do EPC. Qual EPC que você participou? Aliás, como que você ficou sabendo do EPC primeiramente? Quem teria falado para o Pida e convidado o Pida? Ou por que Pida? Como é que Pida chegou no EPC? Você se lembra? Você me pediu aí um fio de história meio difícil de quem. É difícil de eu lembrar agora. Né? Eu tenho, assim, lapsos de memórias, porque a gente estava no Mucuri, e a gente no Mucuri tinha um movimento que chamava CCVM, Centro de Cultura do Vale do Mucuri. A gente produzia um jornal também, né? Ali nessa década. Acho que o Mucuri, ou coisa nesse sentido. Até há pouco tempo eu tinha alguns exemplares deles aqui. Eu me enveredei também na área de fotografia, eu fazia umas fotos para esse jornal, andei fazendo alguns cursos até durante o festival. Tem até um menino aí que era do EPC, claro, um branco, eu não lembro o nome dele, eu sei que eu fiz um curso de fotografia com ele no Festival do Cerro, lá na Chácara do Barão. Lodônio? Não é Lodônio, não. E a gente ficava numa Guilardo, escola... Não, né? Guilardo, não é Guilardo, não. É desse pessoal da Lagoa do Nado, do pessoal da Lagoa do Nado. Eu não sei se ele era namorado da Titânia também, uma coisa nesse sentido. Ele já era um fotógrafo profissional na época. Ele deu curso aí no festival. Do Cerro foi 84, 5, né? O Cerro? 6, pois então, mais ou menos na época do EPC mesmo. Talvez eu tenha me linkado a esse pessoal do EPC nessa relação aí via festival mesmo. Certo? Acredito que possa ser. Como eu tinha um pé no Mucuri, mas tinha um pé também no Jequitinhonha, eu ia de todos os festivais e participava de todas as ações, reuniões, a questão dos gerais também, enfim. Pode ser por aí. Que aí eu fiquei conhecendo a turma da Lagoa do Nado, na época eles estavam naquele movimento lá para ter o reconhecimento do Parque Ecológico Lagoa do Nado, aí conhecendo essa turma toda, o Izinho, o Reco, que depois eu vou velejar com ele lá em Portugal, o dia que eu for lá, eu vou dar uma voltinha com ele no barco dele lá. Viu, Reco? No geral. Ele estava aí. A entrevista dele foi assim também, ele mostrando os veleiros atrás dele ao ar livre. Então, assim, na verdade, qual que é a memória que você tem do EPC? Olha, a memória, assim, a memória que eu tenho, tem um fato inusitado. Eu vou voltar, porque você perguntou cadê o Paulo, né?
É importante fazer esse registro, porque o Paulo é uma pessoa também muito importante na minha trajetória, porque o Paulo, desde aquela época, além dessa questão do movimento de organização de bairro e tudo mais, ele já tinha uma consciência e já se articulava com o movimento negro. Sim. Por ele ser um negro. Eu aprendi muito com ele com relação a isso, na minha juventude. O Paulo hoje é advogado, mora em Teoflotone ainda, mora em Teoflotone ainda, tem um casal de filhos, já são formados, e se quiser depois eu mando o contato dele, se vocês quiserem conversar com ele, eu converso com ele todo dia. Todo dia a gente conversa. Aquela turma lá do Mucuri, eu me resgatei todos com eles todos. A Dalva, que era do teatro, lá de Carlos Chagas, hoje é professora, está aposentada, maravilhosa a Dalva, uma figura, uma poeta, uma professora de teatro, uma teatróloga, uma fantástica. A Dalva de Carlos Chagas, o Nassa Gazel de Ataleia, a turma de Nanuque, a turma de César Moreza, Vanusa, a Rosa, enfim. E um monte de gente depois se espalhou pelo mundo. Mas tem um fato inusitado, voltando aí, que eu ia te contar, que a gente estava se organizando para ir para o EPC. Eu não lembro se era o primeiro ou se era o segundo. Eu sei que eu participei de 3, eu acho que só não participei do último. Sei. Eu até tenho 2 cartazes, do primeiro e do segundo, aqui no meu sítio, emoldurados num quadro. Olha. Tenho. Aí o primeiro. Esse do primeiro e do segundo. Esse também. O do terceiro é que eu não tenho, mas eu participei, que eu tenho lembrança do cartaz. Esse também. O do terceiro, o do quarto, eu não participei, que eu não tenho lembrança desse cartaz aí. Não. Ele foi em 91 para essa, né? Foi, 91. Não, esse certeza que eu não participei. Mas assim, eu não sei de qual, se era o primeiro, se era o segundo, e nós não tínhamos assim, como fazer a questão do transporte, que mais pessoas queriam vir, e a gente pagar passagem, não tinha uma fonte de renda, enfim. Então nós negociamos lá com um amigo que tinha uma caminhonete, uma C10. E aí nós montamos uma estrutura nessa C10, assim, com a lona por cima, e jogamos um tanto de colchão atrás desse negócio, e fechamos atrás, assim, para a polícia não ver, e fomos de Teoflotone até Belo Horizonte. Todo mundo, homem, mulher, não sei nem quantos eram. E foi uma aventura. Eu só me lembro, assim, que depois de Patinga ali, o policial parou, porque viu aquele negócio, aquela lona balançando em cima. Na hora que ele levantou, que o carro parou, que ele levantou, viu aquele tanto de gente, ele falou: mas o que eu posso fazer agora com vocês? Eu tenho que prender o carro, não sei o quê. Aí nós começamos: não tem jeito, moço, nós estamos tão Teoflotone. E aquela época era uma época mais tranquila, né, com relação a isso. Ele falou: tudo bem, vou fazer a multa aqui, vou deixar vocês embora. E nós chegamos, eu acho que esse EPC foi o do Mineirinho. Eu acho que foi. Assim, essa aventura eu não esqueço. Foi sensacional. Nós fomos voltando nessa C10, um tanto de colchão no chão da C10, e aquilo balançando e rodando com aquele barulhão no ouvido da gente, chegou para surdo lá. Jesus! E assim... Eu lembro também, lógico, ela falou, a aluna, né? Uma pessoa que não saía da minha memória é a Elke, né? Tinha como. Aquela figura alegre, aquela negra, sarará, aquela risada espalhafatosa, né? Que chegava para mim e me dava... tá aí a figura. Dava uns tapas nas minhas costas e falava assim: você está muito radical. Ela falava assim: você está muito radical. Pida, eu tenho essa memória também, que você era muito radical, viu? Eu não sei se é porque você tinha uma ênfase, né? uma oratória muito, muito enfática, né? E aí a gente associava também como radical. Não, Pida é muito radical. Outro dia o Saldanha falou isso comigo também. Falou: você é um cara assim,
A gente ia naquele movimento do festival, não sei o quê, mas você punha para quebrar. Mas, na verdade, Márcio, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa assim, que estudei muito aquilo que eu ia participar, e eu, se acreditava na coisa, eu fazia uma defesa muito, muito enfática dessas coisas. Então, às vezes a você pessoa sabe me que convencia, e aí eu não sei eu se parecia você, com esse negócio. eu não sei se você se lembra, a Ah, disputa, o primeiro festival ser aqui em Diamantina, que na verdade foi só em 89, porque aham, Diamantina, né, era considerada madrasta. Não, Diamantina não tem ah, cultura popular, não, era aquele preconceito. Eu, numa é o ralo do batalha vale. louca, né, uma batalha louca aqui em Diamantina, tanto é que eu passei a Aham. viajar, eu viajava também, era de ônibus. Quando eu ia, eu levava pastorinha, folia de reis, eu queria mostrar que Diamantina tinha cultura. E aquela assembleia em Capelinha, que o pau quebrou, eu lembro de Aham, você e Paixão de Virgem da Lapa fazendo a aham. defesa veemente pelo voto à Diamantina. Sim, sim, Pela sim, sim. pela É, defesa que eu fiz, lembro. vocês defenderam também, E e nós fizemos sim. ganhamos o voto, né? Sim, sim, sim. Tinha a Você Preta lembra? Vieira, lá de Capelinha, o Tico Neves, que também deixou fora do combinado, né? Foi. O Tico Tico foi. dele nos deixou fora do combinado. São companheiros muito importantes, valorosos da história da gente, né? É, Muito, é, é. muito. Mas foi bom o festival em Diamantina, como foi esse muito bom agora também, esses 40 anos, né? Isso aí é Tem uma Cerro, né? foto do Cerro, esse é do Cerro, É essa foto. Cerro. É, Esse de Cerro também é histórico, né? Um é, festival assim que juntou os catopês, aquela coisa toda, que foi um carnaval, foi um negócio muito, muito, é. muito, muito sensacional. Esse daí do Cerro, eu saí para Milho Verde, e daí eu conheci o Martin, Ah, o né? Marte, você Foi nessa época que conheceu. eu conheci e nessa época, eu vou te contar uma outra história interessante. Ah, Eu conheci o Mark, nós fizemos a viagem à nascente do Jequitinhonha, uma caminhada, né? Que tinha lá, né, eu tenho essas fotos em casa até hoje, né? Naquela época, 86. mas você É, fez isso. Você é, fez isso com o e Marte também? com quem? Você fez essa Com, caminhada com o Marte, essa expedição? não, com o Martin. Martin Cune, é. Cunha, Martin Cunha, foi essa expedição com ele. Né? Fiquei na pousada com ele lá, e aí ele falou, não, eu tô indo lá na caminhada, eu falei, eu tô indo também, vamos embora nesse negócio aí. Eu acho que eu tava de férias, não sei, uma coisa assim, Sei. enfim. É, 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 e aí eu conheci uma outra figura que eu tenho vontade, saudade de conhecê-la, Sim. de revê-la. Ah, quem? E que estava hospedada lá também na pousada. E que depois, de lá, nós fomos para Diamantina e de lá nós pegamos o ônibus de Diamantina para Araçuaí, e era tudo estrada de chão, só tinha É, asfalto até Couto Magalhães, era a época do governo Nilton Cardoso, estava sendo feita aquele asfalto de Couto Magalhães em diante. Eu é. passei naquela definitiva, né? Tudo de estrada de chão, era Uhum. um sol calcinante. Eu tenho um tanto de foto de ipê amarelo, era uma época de seca, né, no mês de julho, e essa pessoa era uma moça, diga de passagem, linda, maravilhosa. E aí a gente foi conversando, se conhecendo e tudo mais, e ela falou, não, eu sou da área de figurinos de cinema, e eu estou fazendo uma pesquisa sobre o trabalho das tecelãs lá de Roça Grande, em Berilo. Aí ela falou assim, eu vou descer em Virgem da Lapa e de lá eu vou para Roça Grande. E aí eu segui viagem até Araçuaí, de lá, enfim, eu não me lembro direito onde é que eu fui, se fui para Queixada, se fui para Teoflotone, mas enfim. Depois de um tempo, né, naquela época não tinha internet, tinha nada, né? Eu só lembrava o Não. nome dela, hoje nem lembro mais.
Eu fui saber, sabe de quem ela era filha? Do Geisel. Ó. Ela morava no Rio de Janeiro. Era filha do Geisel. Eu fui saber isso, é uma questão verdadeira. Era filha do presidente que estava lá fazendo esse trabalho. Né? Só que era gente ele já boa. tinha deixado a presidência, era o Figueiredo, parece, uma coisa desse sentido, mas ela não falou nada disso. Eu que fui pesquisar depois quem era aquela pessoa, figurino, cinema, Rio de Janeiro, pelo nome dela, que hoje eu me perdi, não sei mais quem é o nome dela. Sei que era uma mulher, uma loira alta, linda, olhos azuis, uma maravilha. Olha só, pois é. Agora, então, essa foi um flash aí da sua memória. Vamos voltar lá para o EPC. Vamos lá. Você, na verdade, o primeiro EPC ele foi em 85. Isso. Quando você fala, né? Quando a gente estava em plena campanha mesmo, né? Da Diretas Já, a gente, cada um de nós isolado, num canto diferente, não se conhecia. E aí esse primeiro EPC cria essa possibilidade, né? De encontrar todos nós ali em Belo Horizonte, dentro do Palácio das Artes, você lembra? Sim. Juntou praticamente 2.000 agentes culturais ali dentro. Verdade. A Casa Erudita, né, da Arte de Minas Gerais. Entramos lá, né, de pé rachado, de congado, de batuque e tambor. Isso. Para participar. Aquilo aí, para mim, foi assim, é como se houvesse uns ovos chocando, aquilo ali foi para mim uma eclosão. Nascer de um outro momento, ou seja, você juntar um estado tão diverso como Minas Gerais, num momento daquele para se encontrar e debater uma questão assim fundamental, né? Para direcionar a vida das pessoas, direcionar a formação das pessoas, que é a cultura. Então, aquilo ali, assim, quem pensou aquilo, eu acho que também merece um busto, ou seja lá, não sei se busto seria a coisa mais correta, né? Eu não sei se foi o Edivar, não sei quem é que começou a ideia nesse negócio aí, sim, mas para mim foi isso, assim, você estava vendo um movimento ali no Mucuri, o pessoal do Jequitinhonha, aí depois os congados lá da região de Bambuí, e enfim, e vem lá do norte de Minas, e aí vem lá do Triângulo, do noroeste, do sul, e aí juntou aquele negócio todo ali, milhares de pessoas, aquilo é como um vulcão explodindo. A vida minha, pelo menos, foi isso. Foi isso. Dizia assim, toma aqui mais energia, a vida está para frente, vamos lutar mais, que nós precisamos mudar esse país, precisamos mudar as coisas para melhor. Assim, foi isso. Pois é, você está falando, então, você está falando desse momento, né, assim, quem criou. Na verdade, a gente está aqui no conjunto de entrevistas, né, fazendo aí esse mapa da memória em torno dessa história do EPC. Então, a gente identifica, sim, que tem esses, digamos, fundadores, né, que a gente acabou levantando alguns nomes, igual o Guilardo, a Titane, o Edson, o Olívio, né? Você mesmo mapeou aqui, já tinha também o núcleo da Lagoa do Nado, né, na região metropolitana, o Curari também, com algumas pessoas de cabeça também muito boa, gente no 1º de Maio, Venda Nova, e nós também, né? Porque na hora que a gente se conectou, a gente também já tinha uma trajetória, né? De organização, de propósito, né? Então, eu acho que aí o EPC foi realmente foi atrativo, né? Para nós também, que nos identificamos, né? Olha só, vocês vieram de lá do Mucuri, a gente rachou daqui também de Diamantina, e aí, Pina, a gente estava recordando esse cartaz aí, né? A gente estava recordando que a gente recebeu uma cartinha mimeografada,
feita por Titani. Ó, Eu lembro dessa carta indo na rodoviária buscar cartaz, porque não tinha outra forma, né? Era assim, a gente chegava no correio. Era no ônibus. Chegava pelo correio, chegava no ônibus. Ou alguém, um amigo, um parente tinha que trazer, que vinha no ônibus, ele pedia o favor, ligava e entrega fulano que vem no ônibus aí e tal. Tem uma outra coisa que eu não esqueço, assim, não sei se você se lembra, tinha uma foto e um cartaz de dois, que me pareciam dois moradores de rua se beijando, dois homens. Alguém vai ter esse cartaz. Será que foi no jornal? Não é no jornal. Para mim era um cartaz, não era um jornal. Ele era um cartaz que estava pregado na parede de um lugar daqueles ali e tal. Não sei de quem era a foto, se era do Guilardo, não sei quem. Era dois, assim, dava para ver que eram dois moradores de rua, assim, mas se beijando. Aquilo para mim foi um negócio assim, fenomenal. Aquilo é uma fotografia que icônica, sabe? E eu acho que eu estou lembrada, viu, Pida? Eu acho que eu estou lembrada. Eu me entusiasmava pela fotografia, aquilo não saiu da minha cabeça até hoje. Né? Não saiu da minha cabeça. Eu não sei quem fez, como é que fez, por que fez. Eu até andei procurando naquele cartaz, do primeiro cartaz do EPC, que tinha uma foto deles lá no meio, os livros. Enfim, mas alguém vai lembrar aí, algum depoimento, alguém que vê o meu depoimento vai lembrar desse cartaz ou dessa foto. Vou perguntar a Edivar, porque Edivar tem um baú. Ele faz a entrevista com o baú atrás dele, aí ele sai tirando coisa do PC. Eu não revirei o meu baú. Eu sei que eu tenho esses dois cartazes que estão moldurados no quadro, né? Sim. Eu sei que eu tenho muito material fotográfico da época, de filme ainda, e muita coisa revelada, muita coisa no negativo, né? Uhum. Mas assim, ficar mexendo com isso às vezes é poeira pra caramba. Eu agora que eu acho que aposentei, eu acho que vou ter mais um tempinho para mim, de vez em quando, rever. Depois você dá uma olhada. Porque, eu tinha esses jornais lá no Mucuri, eu tinha esses jornais, eu lembro que eu guardei tudo. O que o EPC, o que esse projeto está fazendo também, né, o EPC 40 anos, é digitalizar e vai levar para uma plataforma e deixar disponível, né, para pesquisa, quem quiser depois realmente também escrever essa história, né? Então, se depois você, na medida que você também, se você identificar, mesmo que seja uma produção regional, foi isso que eu falei, inclusive eu lembro a maneira como a gente se organizou, quando começou a acontecer esses encontros do EPC regionalmente, né? E aí também as regiões começaram a construir cartas da cultura em suas regiões. Uhum. Eu lembro que o pessoal do Vale do Aço produziu uma carta da cultura, né? Eu não sei se eles têm, a gente ainda vai entrevistar o Sávio aqui. Ele foi, inclusive, vereador lá. Hoje eu acho que o Sávio ele preside o Conselho Municipal de Cultura, ele também vai ser entrevistado. Então, Pida, se você também identificar algum material, aí você dá um toque, pessoal, porque aí digitaliza e te devolve, tá bom? Eles me falaram, já me deram toque, falaram sobre isso. Então, tudo. Beleza. É importante também, né? Registrar que você falou aí do pessoal que era o Guilardo, da Titani, esse pessoal do núcleo. Era importante também, porque isso não é uma questão menor. É porque, na verdade, eles eram ligados ao PCdoB também, né? Sobre viés político, eles faziam essa transição, essa organização. Mas você tinha essa percepção? Você tinha dentro do EPC essas correntes políticas? Sim. Tranquilamente. Então, depois que nós começamos a participar, é que eu comecei a identificar essa situação, a Titani, o Guilardo e outros mais que eram ligados. Depois, né, mudou. Mas isso não tira, não é nenhum demérito para a ideia, a organização e a importância do movimento, sabe? De forma nenhuma. Eu não vejo isso como um demérito, né? E a partir daí a gente fazia uma disputa política também, né? Divisões do Brasil, da questão cultural e tal, onde cada um já estava um pouco já alinhado,
E aí meio que dava uma guerra nesse negócio aí, das plenárias, né, essas coisas todas, mas enfim. Mas você não lembra? Mas você conseguia identificar, então? Você lembra das plenárias? Lembro das guerra, os grupos de trabalho, lembro, você está maluco. Era uma guerra, aí, eram umas guerras incomensuradas, faltava. A gente não tinha aquela ideia, por exemplo, de algumas táticas, né, que existia, como a gente sabe hoje, aquela tática da ferradura dentro da plenária, enfim, né, os cachorros doidos dentro da plenária. A gente não tinha essa percepção, porque a gente não tinha a prática de participação de plenárias desse tamanho, dessas envergaduras. A gente fazia muito discussão, um debate na região da gente, um grupo diminuto, de certa forma, olha aí. Aí, mais uma plenária, Pida. Isso era quase que impossível organizar um negócio dele e sistematizar isso no final. Era uma guerra. Fazer um documento, tirar um documento. E a gente, às vezes, ficava brigando por vírgulas, né? A gente fica olhando hoje, ficava brigando por vírgulas. E, assim, tem até um amigo meu que fala assim, Pida, você lembra? A gente, quando era mais novo, a gente era incendiário, né? A gente fazia cada loucura. Aí a gente agora fica mais velho e a gente parece um bombeiro, né? A gente quer apagar esses incêndios tudo. Não, gente, isso aí... Não, isso aí deixa isso pra lá, não é assim, não, calma e tal. Quando é novo, ainda é incendiário. Quando é mais velho, ainda é bombeiro. Interessante isso, né? Então, na verdade, você também participou das plenárias, né? E aí, você praticamente participou do 85, 86 e 88. Isso. E dentro, assim, de tudo que você participou, você assumiu também essa discussão no interior de Minas Gerais? Quando começou essa ideia dos EPCs regionalizados, você chegou a ir para alguma região ou ir para algum estado enquanto EPC? Olha, eu me lembro assim, com muita clareza, eu não sei nem porque eu fui selecionado. Nós fomos para o Paraná. Guilardo... Você foi também, lá no Marés. No Marés. Guilardo e uma pessoa, nós fomos de ônibus. Foi a primeira vez que eu passei em São Paulo, nunca fui em São Paulo, nunca passei em São Paulo, foi a primeira vez e única. E aí, o Marés, aí nós fomos para casa... O Edivar foi com vocês. O Edivar, né? Eu acho que eram 3 pessoas. Eu sei. Foto lá, Luna. Eu tô lá. Você consegue pôr a foto que tem na mesa com Marés. Vê se o Pida tá lá. Eu não tô lembrada. Se você consegue achar aí, você coloca para nós, tá? Pode falar, Pida. Eu até escrevi aí no grupo um pouco sobre isso. E aí, lá tinha um prefeito, eu não esqueci o nome dele, cara. Era um cara de esquerda, que era do MDB, era prefeito de Curitiba. Não, o Lerner, o Jaime Não, Lerner não. Foi antes do Lerner. Antes do Lerner. O Lerner era do PDT. Era um prefeito, não. Tinha um prefeito e tinha um secretário de cultura, que era um cara de esquerda, eu acho. Eu não sei se era o Maré, se não era. Eu sei que nós fomos na casa. Nós fomos na casa de uma pessoa. Mas isso aí era uma. A mesa. Eu não me lembro desse detalhe aí. O Marés é o primeiro aqui, ó, o primeiro à direita. Sim. Você não está, não, nessa cadeira aí, ó? Sentado. Eu não sei. Tem que ampliar para mim verificar se estou. Se o meu cabelo tiver, se tem alguém do cabelo maior lá, é eu. Depois, Luna, manda para a gente no WhatsApp para ver se a gente amplia. Por favor. Sim, essa daí. Por favor, Luna. Aí o que acontece? Aí tinha uma experiência lá, uma experiência assim, fantástica, que era esse secretário, ele levava as tendas de circo para as periferias de Curitiba, e aí eu não esqueço nunca desse detalhe. Esse detalhe que eu vou contar aqui, eu não esqueço nunca. Ele falou assim, olha, a gente só descobre um líder,
um artista, se a gente der para ele o espaço e deixar que ele se manifeste. Porque se você não der um espaço, seja democrático para ele, e o que é mais democrático do que um circo? O espaço de um circo. Então, ele falou assim, olha, o que já apareceu de músicos, de pessoas que chegavam lá e ficavam assim, encolhido, daqui a pouco, devagarzinho, sem estímulo e tal, daqui a pouco pegava, tocava um violão, daqui a pouco começava a fazer uma arte circense, daqui a pouco começava a declamar um poema, daqui a pouco começava a fazer outra coisa lá, enfim. E o que aparecia nos bairros periféricos, né? E Curitiba, pelo menos naquela época, era uma cidade maravilhosa. Foi a primeira vez que eu vi as pessoas também assim, a família inteira jantar nos restaurantes. Tudo reunido. Achei maravilhoso aquele negócio lindo, aquele povo todo branco, né? Tudo jantando lá. Eu falei, tá bonito esse negócio aqui. Mas aí essa experiência foi mostrada, e eu não esqueço dessa experiência, dos circos na periferia de Curitiba, que aí eu não sei se era o prefeito, mas eu acho que era o secretário de Cultura. É o secretário de Cultura que nos levou para ver. Eu fui nessa viagem. Essa viagem eu tenho certeza absoluta que eu fui. Porque foi a única vez que eu passei em São Paulo. E também foi a única vez que eu fui em Curitiba. Nós comemos barreado lá, tinha um negócio da cultura da beira-mar lá, é um negócio que fica cozinhando lá, e eles vão mandar uma panela, passando barracinha, aí a carne vai desfiando toda, chama barreado o negócio. Eu não estou te escutando, Márcia. Ô, Márcia, eu não estou te escutando. Eu fechei o microfone aqui de bobagem. Tá, não, mas aqui, eu estava procurando aqui na internet quem foi prefeito, que talvez você estava tentando lembrar aí, o Roberto Requião, é isso? Será que era nessa época? Ele ficou de 86 a 88. Foi o primeiro prefeito eleito. Primeiro prefeito eleito. Pode ser. E o Mares era o secretário, é isso? O Mares, ele foi presidente da Fundação de Cultura de Curitiba. Isso, não era nem secretário, era da Fundação, exatamente. Também outra coisa que eu lembro ele falar, eu não esqueço, outra coisa, ele falando que no Sul estava surgindo aqueles movimentos tradicionalistas, não sei o quê, e ele criticando, metendo pau naquilo. Foi um absurdo. Exato. Ele metendo o cacete naquilo. Então também não esqueço, não. Viu? Aí tinha outra pessoa, que eu não sei, que não era o Mares, nós fomos na casa dele, não sei se era professor, o Guilherme sabe quem é, porque o Guilherme estava na casa também comigo. E o outro, Paulo Loureira Botas foi palestrante. Paulo Botas. Me deu, isso aí, me deu. Nós vamos entrevistá-lo. Me deu um livro, inclusive, na época, Paulo Botas, exatamente. Nós fomos na casa dele e tudo mais. Se tiver foto dessa época, eu não sei se eu tenho, acho que não. E lá deve ter. Lá deve ter. Frei, Pida, até hoje. E era frei, professor, com uma palavra maravilhosa, né? Fantástico. Era barbudo. A narrativa dele era encantadora. Paulo Botas, esse aí. Nós fomos na casa dele. No tempo que nós ficamos lá, nós fomos lá. Eu, Guilherme, não sei se mais alguém foi comigo, eu não lembro. A gente foi junto. Então eu estava nessa expedição, eu fui destacado por aí. Talvez pela minha eloquência, viu? É isso que eu ia te perguntar. Porque olha só, foi você que era do interior, aqui do norte, foi Zé Divar, né, que já era do Nordeste, você, Divar, do Norte mineiro, só gente do interior. Guilardo também, mas Guilardo já morava em Belo Horizonte já há um tempo, né? Que estavam fazendo. Então, assim, você foi também com essa turma, né, para Curitiba e participou com o Mares, até para vivenciar também um pouco das experiências. Exatamente. O Mares está com 80 anos, Pida, ele também foi nosso entrevistado. E é interessante que essa concepção que você está falando aí do circo, como esse espaço democrático, da diversidade e da abertura, né, do espaço para o talento do outro, ele usa ainda
não sei se ele chama isso de metodologia do circo até hoje. Ele falou que quando teve o impeachment, ele está aposentado, né? Foi procurador-geral do Estado, foi presidente do INCRA, na gestão também do Lula, mas ele fala que quando teve o impeachment da Dilma, ele editou esse formato do circo, da democracia lá, para fazer os debates, sabe? Eu achei essa experiência fantástica, eu não esqueço nunca, de forma nenhuma. Nós visitamos lá, achei bacana. Não sei se... eu não lembro por que eu fui nessa expedição. Né? Não sei se eles me achavam também uma liderança assim, espontânea, a turma do PCdoB, vamos cooptar esse daí, vamos levar ele que ele vai ser nosso. Pois eu ia te perguntar por que você foi, por que você foi escolhido. Eu não sei, eu fui um laureado, eu não sei por quê, sinceramente. Não sei. Você foi em outra região, além de Curitiba? Não, também? Eu só nessa, eu lembro dessa. Eu não lembro de participar, assim, agora não me vem a memória de ter participado e organizado alguma coisa no interior, participado de alguma coisa no interior de EPCs regionais, não me lembro, assim, agora não, posso até ter... Mas você vinha para as plenárias. Sim. Aí a pergunta quem vinha para as plenárias não é... Tinha as preparatórias só. Hã? É porque tinha algumas preparatórias, mas é porque eu não entendi sua pergunta, era depois que havia os EPCs, houve organizações regionais, de EPCs regionais e tal, a gente fazia uma plenária para vir, para a escolha das pessoas que vinham, organizava-as na região, é verdade. Então, tinha os encontros reuniam às vezes 1.000 pessoas, né, com temário, debate, mas eles eram organizados antes, claro, né? Sim, e para isso a gente fazia os plenários. E você vinha para a plenária. Então, você vinha provavelmente como representação de alguma região, de alguma liderança. Do Mucuri. Sempre eu vinha com a representação do Mucuri. Sim. O Paulo também participava das plenárias? Acredito que sim, sabe? O Nasser, eu sei que sim, esse Nasser Gazel, que é artista, que eu conversei com ele depois que eu recebi o primeiro contato do pessoal que ia ter uma reunião em Belo Horizonte, que eu estava indo para BH, eles falaram, venha participar. E eu dei um contratempo, acabei não participando aí num prédio, aí numa sala, uma reunião menor, antes de iniciar essa série de entrevistas, antes de iniciar o grupo e tal. Eu conversei com o Nasser ele relembrou algumas coisas. Eu participei da EPC também, Pida, e tal. A gente ia. O Nasser é um artista em cerâmica, ele faz máscaras e tal. Depois você entra no Instagram aí, chama Nasser Gazel. Vai ver a maravilha do trabalho dele. Mas ele, infelizmente, é aquele cara que fica ali uma hora eu vou encostar o carro lá. Eu fiquei muito tempo sem vê-lo. Aí eu fui até o Flotone, fui até a Atalé. Aí eu sabia que eu estava com um problema de saúde. Porque eu sou muito solidário, sabe, com meus companheiros. Eu sou muito solidário. Eu fui lá e falei com ele, o que está acontecendo? Vamos embora, vamos resolver. Porque eu penso assim, sabe, Márcia? Se eu posso hoje, né, ter uma certa condição hoje, e eu tenho algum companheiro da longa estrada que tem alguma certa dificuldade, eu posso e quero ajudar. Eu tenho essa formação cristã, de solidariedade, e não gosto de ficar falando isso não, sabe? Mas porque tem gente que pode e não quer ajudar. Tem gente que pode e não quer ajudar, paciência, né? Mas eu quero. Outro dia eu fiquei sabendo de um companheiro meu de estrada de longa, fui aí no município daqui da região do Jequitinhonha também, fui lá dar uma ajuda e quero continuar ajudando ele também. Porque é gente que tem uma trajetória que ajudou muita gente, e não é porque ele está hoje na dificuldade que a gente não tem que a gente pode contribuir, seja o mínimo, a gente tem que contribuir, tem que ajudar. Bacana. Dá a mão, não larga a mão de ninguém, né? Não larga a mão de ninguém, muito bem. Exatamente.
Agora, você então vinha assim como uma liderança, né? E aí a minha pergunta para você qual que foi, então, a importância do EPC para as ações culturais que você, então, estava envolvido na região? Márcia, assim... O que é que o EPC influenciou também na sua vida, pessoal e profissional? Se influenciou, né? Sim. É como eu te disse, né? O EPC, como aquela coisa assim, que a gente não era um momento que a gente vivia no país, e as regiões não eram interligadas, interconectadas. Então, a gente, de certa forma, o Jequitinhonha vivia o mundo dele ali, no movimento, o Mucuri vivia o mundo dele, o Vale do Aço, enfim. Então, o EPC foi aquele momento de fazer essa eclosão. Na minha formação, assim, foi uma coisa muito importante, que eu conheci um monte de gente. Conheci muitos pensamentos, muitas coisas, pessoas de várias áreas da cultura, não só da cultura, mas também de outras áreas, né, da política também. Comecei a entender mais um pouco como é que funciona esse jogo da política também, porque naquela época o meu foco mais era o movimento cultural, apesar de questão de arte, eu não tenho nenhum dom, sabe? Nenhum dom. Eu não toco, eu não faço escultura, não escrevo, apesar de escrever, por ser advogado. Eu tenho muita vontade de fazer algumas coisas agora, depois que eu aposentei, assim, tem uns projetos assim que eu tenho na cabeça, não sei se vou realizá-los, mas meio que eu era não sei se esse é o nome correto, meio que era um agitador cultural. Eu estava ali, eu gostava de estar naquele meio, daquele debate, aquilo me preenchia, aquilo me alimentava. E o EPC foi meio que um vulcão, que a lava do vulcão que saiu, sabe? Assim, aqui agora sim, aqui o negócio ficou bonito, ficou maravilhoso, ficou iluminado. E isso, lógico, que me ajudou na minha formação, né, Márcio? Quem dizer que não ajudou na formação de algum modo, está mentindo. Né? Isso é uma experiência que a gente carrega para a vida toda. Essa companheirada que a gente vai conhecendo, e aí a gente encontra, né, o Izinho aqui, tromba com o Izinho aqui, tromba com um menino que é fotógrafo da prefeitura de Belo Horizonte lá, trabalhou muito tempo lá, ou trabalha ainda até hoje, não sei, esqueci o nome dele também, cabeludo também, como é que ele chamava? Ele é da Lagoa do Nado também. E aí vai encontrando por uma aí. E aí agora, mais importante para mim, assim, esse momento agora, é esse reencontrar. Isso está numa fase da minha vida que eu estou trabalhando isso, procurando as pessoas da minha juventude, igual eu falei com você, eu me reconectei a 90% das pessoas do Mucuri. Uhum. E estou me reconectando com o Jequitinhonha também. Entendeu? Uhum. Obrigado. Uhum. A Márcia trouxe um cafezinho aqui para mim. Obrigado, Márcia. Um cafezinho servidos com requeijão. Ai, meu Deus. Lá de Araçuaí. Beleza. Então, isso me reconectou. Reconectou esse momento agora, né? Agora, o passado foi um momento muito importante, muito, sem dúvida nenhuma. Bom, então, assim, deixa eu só fazer voltar no fio da meada aqui para a gente ir caminhando agora para a finalização, mas é o seguinte, veja, então a gente estava lá na década de 80, em plena campanha para as diretas já, cada um de nós, né, na sua região, com seus temas, ninguém conhecia, não tinha esse tipo de movimento, a gente não tinha nem a fala também de políticas culturais na época, mas era o que a gente estava procurando, né? E daí a gente veio organizando um formato também político desse movimento, né? Organizando liderança, plenária, encontros, e aí se deu nesse período, né? De 85, o encontro propriamente dito, mas o movimento aí pegando aí metade de 80 para início de 90, né? Que aí 90 já emenda com outras coisas que nós mesmos estivemos, inclusive, envolvidos.
Então, Sim. assim, dentro dessa história, desse movimento, que é o que a gente agora está exatamente retomando a história, para deixar gravado, o que você considera, pela experiência de vida que você tem agora, com esse olhar agora distante, né, de olhar, mas o que legado é esse que o EPC, então, pode ter deixado como referência na área da cultura aí em Minas Gerais, né, e mesmo os intercâmbios que houveram? O que você acha que seria esse legado? Se é que deixou algum legado? Não, o legado, como diz, é inegável. Vou deixar. Eu acho que assim, a formação política, né, foi um legado extremamente importante. Aí, política no sentido amplo do termo, né? Não é política só partidária, é política cultural, uma visão mais ampla do processo, né? Com os debates que a gente fazia com as pessoas que vinham de outros estados fazer esse debate. Eu acho que para mim, o mais importante é a contribuição da formação humana, sabe? Eu acho que isso é um legado que o EPC deixou na formação humana, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que ajudar o outro, a gente tem que mudar o país, melhorar as coisas, melhorar para quem tem mais precisa, né? A gente como ver um mundo mais cosmopolita, um mundo mais de todo mundo, né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que essa questão do humano, sabe? Da formação humana, o TC ajudou muito, para mim, pelo menos, me ajudou muito, né? Na compreensão você querer ser uma pessoa boa, querer ser uma pessoa que quer ajudar o outro, né? É isso. Uhum. Ô, Pida, então, se a gente hoje, todo mundo maduro, com tanta tecnologia, com todos esses temas que incidem hoje, né, na nossa vida, no meio social, se a gente tivesse que realizar um outro EPC, que temas você sugere? Eu vou começar fazendo uma brincadeira. Eu estou naquela do Reco. A gente, todo mundo ir para o sítio, tomar cerveja, ir comer churrasco. Isso é só brincadeira, tá? Isso também, né? O Reco falou isso aí. Olha, gente, vamos organizar aí um encontro aí no sítio, correto? Não, ele está marcando já o ano que vem. Outubro do ano que vem. Eu acho que são pautas que vão e que vêm. Eu acho que uma pauta central é a questão ambiental. Eu acho que a questão ambiental tem que ser uma pauta hoje que está central no mundo, e ela é central aqui para a gente também, para o mundo todo, e para o Brasil. Né? Então, a gente teria que discutir com mais profundidade como fazer a defesa disso, do movimento. Eu não perco meu pique, não, estou dentro. Se rolar, acontecer, eu estou participando, já estou me adiantando aqui. Tá? E com energia, como diz Lula, com energia de menino de 18, 20 anos. Com vontade. É verdade. Se precisar sair para distribuir cartaz, nós vamos distribuir cartaz, viu? Mas hoje, graças a Deus, é card na internet. Então, assim, eu acho que uma das pautas é assim, temas mais gerais, né? Porque temas mais laterais, eu acho que tem muitos, mas a questão ambiental, eu acho que é uma questão central, sabe? E na esfera política mesmo, aí política mesmo, no fundo, é a questão da reforma política. Eu acho que o Brasil é a reforma das reformas.
que o Brasil precisa e a sociedade precisa discutir, porque o parlamento não discute, não quer discutir, e ela é a culpa, na minha avaliação, de todas as deformações do processo decisório que o Brasil enfrenta hoje, esse rescaldo ainda da ditadura da nossa legislação política eleitoral. Então, eu acho que o movimento cultural tem que entrar nisso, tem que fazer isso transbordar no sentido de forçar o Congresso a fazer uma mudança profunda, né, constitucional e tudo mais, na reforma política. E se não fizer, nós vamos continuar nesse ficar remendando, e nesse negócio assim, parece que a gente está avançando e já a gente não está avançando. Ele dá um passo, meio passo. A gente sabe que no sistema que a gente está vivendo, a gente não é revolução, a gente vai mudar, vai dar uma cambalhota. Mas a gente precisa acelerar isso mais. Eu acho que esses dois temas são dois temas centrais e importantes. Beleza, bacana. O ambiental, ele é meio que também um fio da meada identitário, né, do EPC, porque a gente teve essa contribuição da Lagoa do Nato, né, que trouxe essa causa ambiental para dentro da cultura, do movimento cultural, do próprio EPC também. Uma turma foi para a ECO 92, a pauta já estava posta. A gente fez pescaria no Arrudas. Não sei se você participou dessa pescaria. Não tive o privilégio de participar, não. Mas eu lembro. Eu me lembro que eu acompanhava. A gente pautou a questão ambiental. Esse foi no EPC de 91, eu acho. Olha lá. Esse eu não participei, não. Maravilha, maravilha. Isso, isso mesmo, lá. Só os loucos mesmo aqui que muda. Para lá e para cá. Olha que maravilha. É só isso que muda as coisas. O EPC de 91 ele foi cheio de intervenção de rua, lá em Belo Horizonte. Ali bem no centro, Passa Sete, foram várias, de teatro, essa pescaria. Foi, a pauta ambiental foi muito forte em 91, até porque teve a ECO, né, 92. Então, a gente estava muito engajado também. Aí agora, então, a gente vai partindo para o final. Aí eu queria te perguntar se tem algum caso, alguma coisa de bastidor, igual você contou essa caravana aí de lona que vocês fizeram para chegar lá em Belo Horizonte. Se você lembra de alguma outra história engraçada, inusitada ou específica assim, que envolveu o EPC, que você recorda, que você quer contar aqui ainda para nós. No momento, assim, não me vem a memória, sabe, Márcia? Não me vem mais nada assim, alguma coisa diferente, específica, que eu possa contar. Posso até depois, se por essa conversa, que às vezes apareceu um lápis de memória, né? Até depois mandar e tudo mais. Mas, assim, nesse momento não tenho, não vem a memória nada mais, um pouco mais do que eu já disse até aqui. Tá? É isso. Tem alguma consideração final que você gostaria de fazer aqui, antes da gente encerrar? A consideração primeiro, agradecer, né, a você, né, por essa, como sempre, essa simpatia de entrevistadora, de companheira, sempre com esse sorriso largo, cativante, né? A nossa técnica aí da mesa, aluna, né? Que está conduzindo tão bem aí o processo também, aos companheiros que estão no grupo, enfim, agradecer por esse reencontro, mesmo que virtual, né? E esperar que aconteça o quinto EPC. Agora eu só espero que não seja o quinto EPC só com os barbos e cabeça branca, viu? A gente puxa uma turma mais nova para dentro para a gente misturar isso aí, esse café com leite e tal, e essa coisa também eclodir. Tá bom, gente? Um beijo, um grande abraço para todo mundo.
Ô, Pida, então queria te agradecer, nosso querido Alcides Guerra, né, com essa trajetória também tão... Guerra não, Pida, é Alcides Guedes. Guedes, É. com essa trajetória. Eu vou abrir um parênteses aí, porque quando eu estava no MDA lá também, toda nota que saía nos jornais me colocava Alcides Guerra. Eu falei, pô, esses caras estão achando que eu sou da guerra, né? Esses caras estão achando... Mas vai lá, continua. Combinado dos dois. Então, Pida, te agradecer por essa presença, sua disponibilidade, viu? Para estar aqui conosco aí, revivendo essa história, né? Ter entrado nesse vagão aí da história conosco, viu? E agradecer todo mundo aí que está envolvido também com o projeto, né? E vamos finalizando aí mais uma entrevista super importante. O Alcides Guedes, conhecido como Pida, lá como liderança do interior, que também ajudou a construir essa história. Valeu, muito obrigada. Obrigado. Tudo de bom.